Olá, amigos do YouTube. Assim como prometido, aqui estou novamente. Hoje estou só, o Otávio não está, porque o Otávio está iniciando um novo projeto na espiritualidade. E nós desejamos ao nosso querido Otávio toda a felicidade desse mundo e muita sorte para o nosso querido Otávio. O assunto que nos traz hoje é para falar sobre líderes religiosos. É muito importante. Nós vamos falar sobre a rivalidade, a soberba e o ego. O que será que isso tem a ver com o assunto de hoje? Rivalidade é uma competição duradoura e o estado de duas ou mais pessoas, grupos ou entidades que buscam o mesmo objetivo ou superioridade. Muitas vezes com o intuito de superar outra parte. Ela pode surgir em diferentes contextos, como política, desporto, economia, até mesmo nas relações pessoais, e pode envolver sentimentos de antagonismo, emulação ou ciúme. Na visão espírita, a rivalidade, mesmo que amigável, não é bem vista, pois o foco está na fraternidade e na união entre todos os espíritas, visto como irmãos em Cristo e não como rivais. Em vez de rivalidade, a doutrina incentiva a cooperação, o respeito, a diversidade e o perdão. Entendendo-se que o antagonismo de hoje podem ser oportunidades de reconciliação para o futuro. O Espiritismo ensina que a união é uma força total importante e que os verdadeiros espíritas devem ver-se como irmãos, trabalhando juntos pelo progresso da humanidade. Aqui um pouquinho. Isso. Ser uma pessoa soberba significa ter orgulho excessivo e um sentimento de superioridade sobre os outros, manifestando-se em arrogância, altivez e prepotência. A soberba envolve a convicção de que se é melhor que os demais, a recusa em admitir erros e a necessidade de desvalorizar os outros para se sentir superior. De quem será que nós estamos falando, hein? Essa atitude tóxica, que pode ser uma máscara para a insegurança, leva ao afastamento social e profissional devido ao desconforto que gera em quem convive com a pessoa soberba. Na visão espírita, a soberba é uma ilusão da autoexcelência, que se manifesta como orgulho excessivo e autossuficiência, um desvio que impede a evolução espiritual e afasta o indivíduo da humildade e da fraternidade. Ela é um obstáculo à evolução, uma doença da alma, que cria um egoísmo e um egocentrismo, fazendo a pessoa considerar-se superior aos outros e a ter como Deus de si mesma. Olha aqui. Que tristeza, né? O ego é o eu, consciente, ajuda a tomar decisões, lidar com o mundo exterior e a manter uma autoimagem e identidade. No uso comum, um ego pode referir-se a um senso exagerado de autoimportância, que quando excessivo pode causar problemas de relacionamento e causar dificuldades emocionais. Na visão espírita, o ego, ou orgulho e egoísmo, é um obstáculo ao crescimento espiritual, representando um eu focado aos próprios interesses acima do amor ao próximo e a lei do amor, como ensina a doutrina espírita. O objetivo é dominar o ego, buscando a humildade, o respeito, a conexão com a consciência interior para alcançar a verdadeira paz, felicidade, libertando-se das armadilhas de autoexaltação e do personalismo. Ego e orgulho
é visto como a raiz de muitos vícios, enquanto o egoísmo é a negação da lei do amor, que exige que coloquemos os nossos interesses ou os interesses alheios em pé de igualdade com os outros e os nossos. O orgulho é visto como a raiz de muitos vícios, enquanto o egoísmo é a negação da lei do amor, como eu falei. A rivalidade entre médiuns surge quando o ego e a soberba se manifestam, prejudicando a sintonia espiritual e a humildade necessária para a mediunidade, o que pode levar à perda de conexão com guias superiores e distorcer a existência espiritual aos consulentes. A prática mediúnica exige autocrítica e trabalho constante para reconhecer e superar esses defeitos, promovendo a união e a harmonia aos centros espíritas, no terreiro, na igreja evangélica, na igreja católica, em todas as religiões. Líderes religiosos e suas responsabilidades. Os líderes religiosos exercem influência moral e espiritual sobre as pessoas. Daí a sua grande responsabilidade, como os líderes religiosos influenciam o comportamento e a espiritualidade das pessoas. Existe uma diferença entre líderes religiosos e um líder espiritual. Vamos ver. Líderes religiosos ajudam na construção da comunidade de fé. São os responsáveis por animar e encorajar os membros. Tornam-se exemplos por suas ações, motivação e dão sustento à vida comunitária. Já um líder espiritual é um ser humano autêntico, que genuinamente busca viver na vida pelo exemplo de Jesus, liderando em alinhamento com a vontade e o propósito de Deus. Essa é a diferença. Padres, bispos, papas, pastores, ministros, diretores de casas espíritas, pais de santos, líderes religiosos que guiam as pessoas dentro das suas respectivas tradições, como catolicismo, protestantismo, espiritismo, religiões de matriz africana como Umbanda, Candomblé, que a gente falou. Então são os líderes religiosos, né? Então, a autoridade e a função de cada um varia de acordo com a crença, envolvendo ensinos, ritos, orientações espirituais, né? E liderança à comunidade. Eu recomendo, quem não leu, que leia esse livro. O livro chama-se assim, Aconteceu na Casa Espírita. Eternos Aprendizes na Arte da Convivência Fraterna, escrito por Emmanuel Cristiano, que psicografou a obra ditada pelo espírito Nora. O romance relata a atuação obsessiva de espíritos sobre os trabalhadores e frequentadores de uma casa espírita. O que é que a gente está querendo dizer? Vamos falar sobre uma planta. Uma planta só desenvolve quando ela tem uma semente. Digamos assim, deixa eu limpar meu óculos aqui que está meio embaçado. Quando ela tem uma semente, né? Então, como é que funciona essa história de semente, né? A semente germina, porque ela já está ali, e ela brota, e ela cresce. De que semente nós estamos falando? Nós estamos falando que nesse livro, principalmente, Aconteceu na Casa Espírita, trata-se de um núcleo, né? Uma casa espírita muito bem organizada, né? Onde viviam em harmonia, esse grupo religioso, esse núcleo. E as trevas colocou espíritos para tentar dissolver esse trabalho, porque era um trabalho bom, que estava dando um bom resultado, que estava guiando as pessoas, conduzindo as pessoas no melhor caminho.
colocando na direção correta, dando ensinamentos. E isso incomoda quem está nas trevas. Porque isso é luz. A luz sempre incomodou. Então, o que eles fazem? Não é só na casa espírita. Todas as religiões existem líderes espirituais, religiosos ou espirituais. Como eu falei, que tem uma diferença de um para o outro. E que ele tem um grupo de assistência que o auxilia nesse trabalho, no desenvolvimento desse trabalho. Como que esses espíritos atuam para dissolver esses núcleos que dão orientação espiritual às pessoas que tanto necessitam? Porque uma pessoa, quando chega a recorrer a um centro, ou ela vai pelo amor ou ela vai pela dor. É mais fácil que ela vá pela dor. Ela vai em busca de respostas e ali ela começa a entender como funciona a espiritualidade. Ela começa a entender a bondade divina. Ela entende sobre a reencarnação, os inimigos que convivem, a dificuldade, os conflitos que é gerado por conta de vidas passadas. Só que nós trazemos de vidas passadas a sementinha, nós temos sementes em nós. E essas sementes, elas brotam. Quando? Quando elas são nutridas e alimentadas. Porque ninguém vai conseguir plantar algo se não tiver uma semente. Um espírito das trevas jamais consegue o seu efeito onde não tem uma semente. O que ele busca em nós? As nossas falhas, essa semente do ciúme, da inveja, da cobiça, do orgulho, da vaidade, da rivalidade, da inveja. Vamos colocar aqui todas elas. Algumas, né? Porque são muitas. Então, eu tenho a sementinha da inveja? Tenho. Então, o que é que ele vai trabalhar em mim? Aquilo que eu já tenho, a minha semente. E ele vai começar a implantar, ou plantar em mim a ideia, porque a semente já está ali. Ela só tem que germinar. Então, ele coloca na sua mente, porque você já tem o ciúme e a inveja, começa a gerar atrito entre os membros que trabalham, gerando ciúme, rivalidade, a soberba, até mesmo nos dirigentes, porque os dirigentes, o núcleo que administra, são os mais importantes, porque eles mantêm essa casa, ou esse núcleo trabalhando. Então você vê ali casamento sendo desfeito por conta de ciúme que é plantado na mente das pessoas, porque a semente do ciúme já está ali. Porque ninguém planta, como eu disse para vocês, aquilo que não tem semente. É preciso a semente estar em você. Então, se nós temos essa sementinha dentro de nós, com certeza ele vai buscar aquilo que já está em você para poder desenvolver aquilo que ele deseja. Então, você vê casamentos sendo desfeitos, relacionamentos que não deveriam acontecer, ciúmes de um médium para outro, rivalidade. Ah, aquela pessoa tem uma mediunidade melhor que a minha. Todo mundo só gosta de passar com aquele médium. Os guias dela são melhor que o meu. É assim que acontece. E ele começa a plantar, se você tem o ciúme, a rivalidade em você, como eu disse, e você vai começar a desenvolver essa plantinha, que a semente já estava ali. E o que acontece? O núcleo acaba sendo desfeito. Muitos líderes, por conta da sua condição, se sente mais importante que os outros, não ouvindo a opinião daqueles que trabalham com ele. Esquece a humildade de Jesus, pois se você é um trabalhador da seara de Jesus, você trabalha pastorando, conduzindo pessoas para o caminho como fazia Jesus, só que Jesus era humilde. E hoje as pessoas, pelo cargo que ocupam, se sentem mais importante que a outra, se deixam ser tomado pelo ego e pelo orgulho
e aproveitam disso. Aí é fácil destruir um centro espírita, um terreiro, uma igreja evangélica, uma igreja católica. E é assim que tudo acontece. É preciso que a semente esteja dentro de você para que ela brote. E esses espíritos das trevas vão utilizar aquilo que já está em você, estou repetindo mais uma vez, para destruir esse núcleo. Foi o que tentou acontecer nessa casa espírita. Leiam. Aonde eles vão? Nos líderes. Por quê? Os líderes é quem comandam, é que mantém o controle daquilo funcionando. E para eles não é interessante que aquilo funcione, porque o resultado está incomodando. Ele está orientando as pessoas. Ele está dando luz à vida dessas pessoas. Elas estão se melhorando, porque entendem que a vida não termina aqui, que somos espíritos e que vamos para o lado de lá, deixamos a nossa roupagem aqui e continuamos a nossa vida espiritual. Porque somos espíritos eternos, só que temos várias vivências para chegar até aqui. Trazemos essas sementes dentro de cada um de nós. Então, para que a gente pare e pense, quem aqui já não viu esse tipo de problema dentro de um terreiro, de uma casa espírita, de uma igreja evangélica? Líderes disputando o poder, porque o poder dá a eles uma sensação que é alimentada pelo ego que ele carrega. Então, essa vai uma orientação para vocês, para que vocês prestem atenção, para que vocês não deixem que quando vier os pensamentozinhos na sua cabeça, você fala, isso não é meu. E se peguem em oração, orai e vigiai, ou vigiai e orai. Veja o que está acontecendo. Envolvimento de diretores, de Pai de Santo, com os membros que trabalham ali, dissolvendo o casamento, criando discórdia. É tudo o que eles querem. Mas para isso, ele precisa de você, porque o corpo é seu e você controla o seu corpo. Só que, se essa semente estiver plantada dentro de você, ele vai usar aquilo que você já tem. Se eu sou uma pessoa invejosa, eu vou começar a invejar o outro, porque ele vai usar o que eu tenho. Se eu sou uma pessoa competitiva, vai querer gerar, se eu tenho a sensação da rivalidade, a rivalidade. Se eu tenho orgulho, será usado o orgulho. Se eu tenho medo, será usado o meu medo. Aquilo que já está em nós, que eu chamo de semente. Bom, metade desse texto foi escrito por mim, tá? A semente plantada em nós, observação e todo o trabalho para destruir um núcleo através da desarmonia, gerando discórdia entre os membros religiosos e os seus auxiliares, até a dissolução do seu núcleo, como isso ocorre. Ocorre quando falamos dos líderes religiosos, não devemos esquecer os demais membros que fazem parte e auxiliam nesse trabalho, porque eles usam a todos, até mesmo os frequentadores. Os frequentadores chegam nessa casa e ele fala assim, eu quero ser atendido por aquele médium, porque aquele médium é melhor. Aí o outro médium escuta e fala, pô, por que ele não quer passar comigo? Não é a mesma coisa? Eu também não sou médium. E começa, é porque ela se sente e a pessoa acha que ela é melhor. E começa aquela discórdia, né? Que a gente já sabe como é que tudo acontece. E acaba dissolvendo um núcleo e um trabalho da espiritualidade maior. Aí você vai dizer, mas é uma casa espírita ou é um centro? Por que Deus deixa que isso aconteça? Se é um trabalho do bem, ele não deveria ser protegido pela luz? Ele é protegido pela luz. Mas existe o livre-arbítrio. E a partir do momento que eu aceito
porque a semente está em mim, despertar e brotar esse sentimento, eles nada podem fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. E a espiritualidade já faz a dela e trabalha muito. Mas eles também entram no atrito de falanges trevosas que querem destruir o trabalho do bem e o trabalho da luz. Então, fica aqui a minha orientação. Se você é um representante de uma casa, de um terreiro, de um centro, como é que fala? Eu nem sei o nome direto, viu, gente? Da igreja católica, ou de pastores de uma igreja evangélica, budista, seja lá o que for. Pense nisso que eu estou falando. Porque ninguém planta nada se não tiver a semente dentro de você. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, né? E que Deus, nosso Pai, abençoe a vida de todos vocês. E eu volto, eu estou para decidir se eu vou fazer toda semana como eu fazia, mas eu volto a falar com vocês, né? Desejando aqui muita sorte para o nosso Otávio, nessa nova caminhada, que Deus abençoe os caminhos dele, né? Que ele contribuiu muito para esse canal, nos ajudou até agora, e que ele seja muito abençoado. E que Deus abençoe a vida, a família de todos vocês. E até a próxima aula, se assim Deus permitir.